louvamos, Senhor. Ao Senhor a honra, a glória e todo o louvor. Não existe Deus além do Senhor. A tua igreja reunida cultua o teu santo nome. Rende esse culto ao Senhor. Louvor é pela tua majestade, é por quem o Senhor é. Deus, nós te louvamos. Nos ensina, Espírito Santo, a dar a devida glória ao Senhor. Seja entronizado, exaltado, bendito seja o Senhor no meio do teu povo. Que a tua igreja entenda que a glória pertence somente ao Senhor, para todo sempre, pelos séculos dos séculos. O Senhor sempre haverá de estar entronizado nesse lugar, adorado, engrandecido seja o Senhor no meio do teu povo, nessa igreja, a menina dos teus olhos. Nós somos teus, em nome de Jesus. Você diz amém? A maravilhosa graça do Senhor seja com você. Ainda de pé, por gentileza, pega a sua Bíblia. Salmo 33. Eu quero embasar essa mensagem nesse Salmo 33, versos de 16 a 22. Salmo 33, versos de 16 a 22. Deixa sua Bíblia aberta no livro de Salmos, depois da leitura desse texto base. Se você achou, dá um glória aí, irmão. Diz a palavra: nenhum rei se salva pelo tamanho do seu exército. Nenhum guerreiro escapa por sua grande força. O cavalo é vã esperança de vitória. Apesar de sua grande força, é incapaz de salvar. Mas o Senhor protege aqueles que o temem, aqueles que firmam a esperança no seu amor, para livrá-los da morte e garantir-lhes vida, mesmo em tempos de fome. Nossa esperança está em quem? Nossa esperança está em quem? Porque Ele é o nosso auxílio, Ele é a nossa proteção. Nele se alegra o nosso coração, pois confiamos em quê, irmão? Não é nem em carro, nem em cavalo, nem espada, nem escudo. Confiamos no seu santo nome. E eu profetizo esse último versículo sobre a sua vida. Sobre você esteja o amor de Deus, assim como a sua esperança tem que estar no Senhor. Amém? Esse lugar está tomado pela presença de Deus, e você veio aqui ouvir Deus falar com você, e por misericórdia e graça e bondade dele, Ele fala comigo e com você. Amém? Se assente dando glória, irmão, porque hoje nesse lugar o que vai dar é glória a Deus, irmão. Amém? Que lições preciosas devemos considerar para a nossa vida a partir desse texto? Preste bastante atenção no texto base do Salmo 33. E aconselho que essas lições sobre as quais iremos meditar com um total auxílio do Espírito Santo de Deus, se já são, se consolidem ainda mais. Se não, a partir de hoje, elas possam se tornar norteadoras para a sua vida. Que essa palavra seja ministrada não por mim, mas pelo Espírito de Deus, e que Ele faça da forma profunda ao nosso espírito, mente e coração. Que essa palavra possa nos preencher em nome de Jesus. Amém? Eu quero introduzir pelo que nós temos vivido com Deus. Diante de tudo que temos vivido como igreja, diante de tudo que os nossos olhos têm presenciado dia a dia, milagre após milagre, cada cuidado do Senhor conosco, por causa disso e de muito mais que Deus tem feito, eu tenho uma responsabilidade como pastor desse rebanho,
de deixar sempre muito claro que a glória pertence somente a Deus e a mais ninguém. Irmãos, ele escuta tudo. Eu estava conversando com a Ana antes do culto começar, falando do próximo desafio. E antes de vir para cá, a Ana falou: pastor, nem sei se eu podia falar, mas eu já falei, porque eu tinha falado com ela no gabinete. Aí ela foi para a secretaria, chegou o irmão e fez: qual a próxima campanha? Aí ela fez: irmão, eu nem sei se eu posso falar, mas é um negócio de estaca aí. Tá, então é a minha primeira oferta aí. A glória é de quem? A glória é de quem? Sei que você, junto com sua família, também tem testemunho a dar. Se eu facultasse a palavra, sem dúvida teríamos testemunhos aqui maravilhosos. Não duvido disso, porque eu sei que o Senhor tem cuidado de nós e Ele tem nos abençoado. Diga assim comigo, porque durante essa mensagem você vai repetir. Quem é que vai repetir? Quem é que vai cantar? O microfone está ali, né? Daqui a pouco. Diga assim comigo: a Ele a glória, e somente a Ele. Eu lhe orientarei na palavra, para que nesse lugar, na sua vida, na sua família, na sua empresa, nunca ninguém toque na glória que pertence somente a Deus. E na introdução dessa breve mensagem, eu quero lhe mostrar na palavra quão sério é essa atitude. Até porque quem assim não procede se arruína. A glória é de Deus e de mais ninguém. Lembram de Atos capítulo 12, versos de 20 a 23? Tome nota apenas. É o texto que fala que o povo aclama Herodes como Deus. E vai dizer o texto que ele aceitou a glória que não lhe pertencia. E exatamente esse procedimento foi a sua ruína. E hoje pela manhã eu fui pesquisar. Há um historiador muito conhecido, Flávio Joséfo. E eu fui pesquisar sobre esse ocorrido, sobre esse fato. E havia registros históricos, sim, que não estão na Bíblia, mas que são fatos históricos sobre esse caso, que Atos capítulo 12 relata. E os fatos históricos dizem assim: estando em um festival em Cesareia, que antes era chamada Torre de Estrato, uma grande multidão de pessoas importantes tinham se reunido. No segundo dia, ele, Herodes, vestiu um traje feito totalmente de prata e de uma contextura maravilhosa, e veio para o teatro de manhã cedo. Ao tempo em que a prata de seu traje era iluminada pelo fresco reflexo dos raios do sol sobre ela, brilhou diante de todos de uma maneira surpreendente. E ficou ele tão resplandecente que espalhou horror entre aqueles que olhavam firmemente para ele. E em um dado momento, seus bajuladores gritaram, um de um lugar, outro de outro, diz Flávio Joséfo, ainda que não para o bem dele. Começaram a gritar: é um Deus, é um Deus. E a multidão gritou: sê misericordioso conosco, pois ainda que até agora te tenhamos reverenciado somente como homem, contudo, doravante, te teremos a partir de hoje como um Deus. Quanto a isto, o rei não os repreendeu, nem rejeitou a ímpia bajulação. E no mesmo instante, uma dor severa também apareceu no seu abdômen e começou de maneira muito violenta. Ele, portanto, olhou para todos e disse: eu, a quem chamais de Deus, estou pressentemente chamado a partir dessa vida. Enquanto se referia ele a Deus como providência, enquanto a providência assim reprova as palavras mentirosas que vós agora mesmo disseram, e eu, que por vós fui chamado de Deus, estou prestes a morrer. Quando ele acaba de dizer isto, sua dor se torna violenta. Desse modo ele é carregado para dentro do palácio, e o rumor se espalha por toda parte da cidade, que ele certamente morreria dentro de pouco tempo.
E quando ele tinha se esgotado muito pela dor no seu abdômen durante 5 dias, ele partiu dessa vida. Irmão, está tudo dando certo? Está tudo indo de vento em popa? As coisas estão acontecendo? Deixa eu te dar um conselho. Não toque na glória de Deus. A glória é dele. Somente dele. Está tudo na bênção na tua casa. Está tudo na bênção na tua empresa. Está tudo em paz. A glória é de Deus. Você pode declarar a Ele a glória? Você pode fechar seus olhos? A Ele a glória. Diga isso, igreja, diga isso. Adora o Senhor, diga isso. A Ele a glória eternamente. Eu quero ouvir a igreja, bem suave. Amém. Diga isso, igreja, em nome de Jesus. A Ele, só a igreja. É por isso que eu digo que a forma mais segura de conhecer a Deus é pela palavra. E a palavra nos diz de forma clara e para o nosso bem, nunca devemos esquecer essa verdade. Isaías 42, verso 8 diz: Eu sou o Senhor, este é o meu nome, e eu não dou a ninguém a minha glória, nem o meu louvor às imagens de escultura. Diga assim comigo: nem a glória, nem o louvor. Ele não divide com ninguém, irmãos. Dá para entender quão sério é isso aqui? Isso nos fala de forma abrangente de todo e qualquer tipo de idolatria. A imagens, a coisas, a pessoas, inclusive a adoração do nosso eu. Portanto, irmãos, amigos, igreja amada do Senhor, eu tenho a responsabilidade de ensinar a amada igreja essa verdade bíblica, para que a partir do que temos vivido como igreja, em nossas casas, nos seus negócios, na sua vida, a glória seja em todo o tempo do Senhor. Olha o que o salmista declara nos versos 16 e 17 do texto base, e eu quero lhe posicionar no contexto que ele disse isso. O que era comum à época, onde estava a segurança dos reis, o que é que trazia paz para um reino. E o salmista diz o seguinte: nenhum rei se salva pelo tamanho do seu exército, nenhum guerreiro escapa por sua grande força. O cavalo é vã esperança de vitória. Apesar da sua grande força, ele é incapaz de salvar. O que é que o salmista está compartilhando aqui? Que aprendizado ele obteve para, dentro do contexto que ele vivia, declarar de maneira tão assertiva essas verdades. Perceba o que ele está declarando. A salvação, a vitória de um rei não está diretamente ligada ao tamanho do seu exército. Nenhum guerreiro vencerá por causa da sua força. Quem colocar a sua esperança na força do cavalo ou dos carros de guerra se frustrará. Mas o tempo em que ele vivia, era natural que as pessoas de um reino e o próprio rei pensassem exatamente o contrário do que ele disse. Porque esse era o pensamento da época. O meu exército é quem garantirá a minha vitória. Os meus fortes guerreiros é que garantirão a força, a vitória nas batalhas que eu travar. Um cavalo no campo de batalha combatia por vários homens. Por isso, muitos confiavam em carros e em cavalos. É no seu dinheiro que você confia?
É no conhecimento que você adquiriu? É na posição que Deus te permitiu alcançar? Onde está a tua confiança? Se ela estiver equivocada, é idolatria. Porque comumente as pessoas pensam em idolatria apenas como imagem de escultura, que é, a Bíblia fala e condena. Mas tudo que você coloca no lugar de Deus se torna algo idólatra. O aprendizado do salmista é maravilhoso. Deixa o Espírito de Deus ministrar a sua vida. Quem te dá a vitória? De onde ela vem? Quem te dá a força? Quem te dá a sabedoria? Quem te dá o discernimento? Quem preservou a tua vida? Quem te permite crescer? Quem abençoa o trabalho das tuas mãos? Quem? Vá para o Salmo de número 20, volte algumas páginas da sua Bíblia. Preste atenção comigo nos Salmos 20 e 21. O Salmo 20 é uma oração para que Deus dê vitória ao rei na batalha. É uma oração do povo para que Deus dê ao rei vitória na guerra, nas lutas travadas. É um salmo de Davi. E ele diz assim: o povo está orando pelo rei, que o Senhor te responda. E eu profetizo essa palavra sobre a sua vida em nome de Jesus. Que o Senhor te responda no tempo da angústia. Que o nome do Deus de Jacó te proteja. Que do teu santuário Ele te envie auxílio, e de Sião Ele seja o teu apoio. Lembre-se de todas as tuas ofertas e aceite os teus holocaustos. Que Ele conceda o desejo do teu coração e leve a efeito, Ele possa cumprir o que você tem planejado. Saudaremos a tua vitória com gritos de alegria. Agora o povo está falando com Deus. Saudaremos a tua vitória com gritos de alegria e ergueremos as nossas bandeiras em nome do nosso Deus. Que o Senhor atenda a todos os teus pedidos. Verso 6. Agora sei que o Senhor dará vitória ao seu ungido. Dos seus santos céus lhe responde, com poder salvador da sua mão. A vitória vem de quem? Da destra de Deus. Verso 7. Alguns confiam em, e outros confiam em, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Os que confiam em carros e cavalos, verso 8, eles vacilam e caem. Mas os que fazem menção do nome do Senhor, nós nos erguemos e estamos firmes. O Senhor concede vitória ao rei, responde-nos quando clamamos. Percebam que os versos de 1 a 5, preste atenção aí, é uma oração pelo sucesso do rei, para que Deus lhe proteja, lhe dê vitória, sucesso, proteção, e que em todo o tempo seja a sua ajuda. A partir do verso 6, o povo deixa de falar com o rei e passa a falar de Deus e colocar a sua confiança no Senhor. Agora sei que quem salva, quem abençoa, quem garante a vitória, quem derrota os inimigos, quem faz crescer, quem faz prosperar, quem guarda e quem protege é o Senhor. Quem ouve a oração e responde dos santos céus, pela ação poderosa da sua mão direita, como eles declaram, é o Senhor. Eles sabiam que a vitória não vinha dos carros. Você sabe mesmo? Ir para o quarto, fechar a porta e apresentar a situação que você acabou de tomar conhecimento. É uma prática que você faz? Isso demonstra que a sua confiança, em primeiro lugar, está no Senhor. É assim que temos que fazer. Carros e cavalos não são a causa final da vitória. Aprenda isso. Carros e cavalos são apenas simplesmente um meio pelo qual Deus faz a vitória chegar. E se Ele quiser, Ele dá a vitória sem carro e sem cavalo.
Ele manda um anjo. Lembra? Lá, era para ter colocado esse texto, mas a mente fica fervilhando quando a gente fica fazendo a mensagem, fica lembrando um contexto. Eu vou fazer uma mensagem aqui de 2 horas. Um anjo extermina um exército inteiro. Deposite a sua confiança no Senhor. Ele é fiel. Amém? Eu disse que era o Salmo 20 e 21. Agora observe o Salmo 21. E constate de onde vem a alegria do rei. Como é que diz o Salmo 21? Está escrito: o rei se alegra na tua força, ó Senhor. Como é grande a sua exultação pelas vitórias que lhes... Quem deu vitória ao rei? Quem deu a vitória ao rei? Quem? Foi a força do rei ou foi a força de Deus? Foi a força de Deus ou foram carros e cavalos? Tu lhe concedeste o desejo do seu coração e não lhe rejeitastes o pedido dos seus lábios. Tu o recebeste dando-lhe ricas bênçãos e em sua cabeça puseste uma coroa de ouro puro. Ele te pediu vida e tu lhe destes, vida longa e duradoura. Pelas vitórias que lhe destes, grande é a sua glória, de esplendor e majestade, e o cobriste. De onde vem isso, irmãos? Irmão, não se perca na bênção. Não se perca na bênção. O que nasce grande é monstro. A única coisa que nasce grande é monstro, é ou não é? É ou não é? Não existe, né? Um Frankenstein da vida. Mas monstro só dá trabalho, sim ou não? Sim ou não? Ninguém nasce grande. Não despreze os pequenos começos. Viva os processos. Deus vai te honrar. Mas a glória é dele. E não se esqueça. Ele dá. Ele tira. Ele levanta. Mas ele também. A empresa não é sua. O dinheiro não é nosso. Os bens não são nossos. A posição não é nossa. Tudo é dele, por ele e para ele. Tem que ser mais do que um refrão de uma canção. Tem que ser uma verdade que traz norte para a nossa vida. Me guarde de tocar na tua glória. Porque senão, como Herodes, vira comida de bicho. Olha o que diz o verso 7 do Salmo 21. O rei confia no Senhor. Esse rei aqui não confia nem no carro, nem no cavalo. O rei confia no Senhor. Por causa da fidelidade do Altíssimo, ele não será abalado. Tua mão alcançará todos os teus inimigos, tua mão direita atingirá todos que te odeiam. No dia em que te manifestares, farás dele uma fornalha ardente. Na sua ira o Senhor os devorará, um fogo os consumirá. Acabarás com a geração deles na terra, com a sua descendência entre os homens. Embora tramem o mal contra ti e façam planos perversos, nada conseguirão. Pois tu os porás em fuga, quando apontares para eles o teu arco. Sê exaltado, Senhor, na tua... Como é que começa o Salmo 21? Se aperceba aos detalhes do texto. O Salmo 21 começa falando sobre a força do... E termina falando sobre a força do... É a força de Deus que te colocou de pé hoje, irmão. Tu só acordou porque Ele te sustenta. Eu só estou aqui porque Ele tem me sustentado. Ele é a nossa força. É dele que flui tudo. É a mão dele estendida sobre nós. Não há merecimento. É graça. É graça. E a necessidade urgente para mim e para você é aprender a viver como servo. Mordomo, nada é nosso. Estamos na vida, estamos por permissão de Deus. Estamos.
Porque a nossa vida se vai como sombra. Os nossos dias passam rápido demais. Olha só o discernimento que Deus deu ao jovem Davi na emblemática batalha com Golias. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, você vem contra mim com lança, você vem contra mim com dardos, mas eu vou contra você com um cheixinho e uma funda. Não, eu vou contra você no nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Se ele tiver discernimento, aqui Davi já decretou a derrota dele. A batalha não é minha, Golias. A batalha é do Senhor dos exércitos, que nunca perdeu nenhuma batalha. Olha a ousadia dele. Hoje mesmo o Senhor entregará nas minhas mãos. Davi era homem de guerra. E eu vou cortar a sua cabeça. Um anãozinho desse tamanho. Um gigante. Quando a gente vai estudar, mais ou menos 4,60 metros. Dá para ser arrogante facilmente. Sim ou não? A pretensão de Golias se dá pelo fato dele ter 4,60 metros de altura. Se dá porque ele vestia uma couraça de escamas que pesava 60 quilos. E levava uma lança que pesava 8 quilos. Aos olhos humanos, era um adversário imbatível e descomunal. Mas Davi não entra nessa batalha de qualquer forma. Como foi que ele foi parar lá? O que levou o Davi a se defrontar com Golias? Um princípio. Ele não arrumou sarna para se coçar. Ele não quis se mostrar um bonzão. Como foi que Golias entrou nesse contexto aqui? Quem lembra? Obediência. Seu pai pega uns queijos, manda ele saber como estão seus irmãos e levar a provisão para os seus irmãos. Ele não procura sarna para se coçar. O que move Davi, o menino, é a obediência. E ele entra nesse contexto, e quando lá está, ele diz assim: todos aqui irão saber. Olha só, é isso que eu quero te ensinar nessa noite. Se você já sabe, repetir. Não é por espada, não é por lança que o Senhor concede vitória. Porque a batalha é do, e Ele entregará vocês em nossas mãos. Sabe o que acontece aqui? Não havia ferreiro em Israel. Não havia. Ferreiro só havia nos filisteus. Quem tinha armas de guerra apenas aqui era Saul e Jonatas. É por isso que Saul tenta de todo custo fazer com que Davi vá para a batalha com as armas dele. Querido, vai para a batalha confiando no nome do Senhor e usando sem desprezar o que Deus colocou nas tuas mãos. Não seja uma cópia inconsciente de ninguém. Bota, meu filho, a espada, bota a couraça aí, bota o capacete. Tentou andar, disse: rei, dá não para mim esse negócio. Eu vou com a arma que Deus me deu e que me preparou no anonimato. Sabe o que eu acho maravilhoso aqui? Entenda as diferenças. Primeiro, entre Davi e Golias. E depois, entre Davi e Saul. Quais são as diferenças entre Davi e Golias nesse contexto? A pretensão de Golias se dá pelo fato dele ter 4,60 metros. Davi era pequenininho. Se dá porque vestia uma couraça de escamas de 60 quilos. Porque só a lança pesava 8 quilos. E durante 40 dias desafiou Saul, seu exército, e todos tremeram de medo. Qual o segredo da coragem, da intrepidez, da ousadia de Davi? Sua confiança, Golias, está em seu tamanho, está em sua força, em sua couraça, em sua lança. E Davi vai dizer assim:
Você vem a mim com tudo isso, mas eu só vou contra você no nome do Senhor. Sabe de onde vem a força de Davi? Era a sua confiança em Deus. Agora, querido, você não confia em quem você não conhece. E para conhecer a Deus, tem que ler a palavra dele, irmão. E para conhecer a Deus intimamente, tem que ter vida de oração com Ele. Eu toquei nessa coisa aqui porque foi como um sussurrar lá no gabinete agora. A coisa começando. A gente organiza tudo, compartilhei com a Ana. Eu e ela lá só. Aí Deus vai e já providencia. Ele conhece os segredos do nosso coração. Os segredos. Ele se atenta às mínimas coisas. Querido, seja íntimo do eterno. Entronize Ele na sua vida. Eu queria que você declarasse mais uma vez. A glória na sua vida de quem? A glória lá na sua empresa de quem? A glória na sua casa de quem? A glória na sua vida lá no seu trabalho é de quem? Levanta a sua mão e diga a Ele a glória. Declare, em nome de Jesus. A Ele a glória, a Ele a glória, eternamente. Só a igreja. Amém. Só a igreja, diga. A Ele a glória, a Ele a glória, eternamente. Amém. Repita comigo, diga assim: a força de Davi era a sua confiança em Deus. Isso é tão verdade que ele mesmo disse no Salmo 9, verso 10: os que conhecem o teu nome confiam em ti. Os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandonas os que te buscam. Provérbios 18, 10. O nome do Senhor é uma torre forte. Os justos correm para ela e estão seguros. Eu passei essa pandemia nessa torre, você também? Você também? Apesar dos pesares, de toda luta, de toda dor, de todo choro, o Senhor é uma torre forte. Ele é a nossa segurança. Confira a diferença entre Davi e Saul. Se você ler 1 Samuel 17, de 1 a 11, teremos todas as informações sobre Golias e sobre o terror que estava causando no rei Saul e nos seus comandados. Por quê? O foco de Saul estava na espada, irmão. O foco de Saul estava no escudo. O foco de Saul estava no exército. O de Davi não. 1 Samuel 17, versos 38 e 39. O foco de Saul está tão equivocado que ele queria colocar Davi para ir com a espada, com escudo, com capacete. Davi, não dá. Eu vou lutar com as armas que Deus me deu. O verso 11 de 1 Samuel 17 nos diz que Saul e seus soldados ficaram atônitos e apavorados, paralisados. Se você está vivendo uma situação que te paralisou, eu te dou um conselho: volte o seu olhar para o Senhor, porque é dele que flui tudo que você precisa. É dele que flui a paz que nós necessitamos. É dele que vem a força que se aperfeiçoa na minha e na sua fraqueza. Amém? Primeiro, vai lá, se dobra, busca, apresente: Senhor, abre uma porta. Senhor, faz a tua obra. Senhor, em nome de Jesus, eu confio em ti. Irmãos, quando os Golias da vida se levantam para nos afrontar,
Para onde normalmente você olha? Porque quando ele levanta de maneira arrogante. 40 dias. Me dê um homem aí para a gente lutar. Se vocês vencerem, seremos seus servos. Se eu vencer, vocês serão nossos servos. Quando os Golias dessa vida se levantam, para onde normalmente você olha? De onde você espera a sua vitória? Não há arrogância em Davi. Diante de tamanho desafio, o propósito de Davi é glorificar a Deus. Todos vocês saberão, tanto os filisteus como o povo de Israel, que não é por espada, não é por lança, não é por escudo que Deus dá a vitória, porque a batalha é dele. A vitória vem do Senhor. A lição de Davi para todos ali presentes era o seguinte: é errado, é equivocado depositar a confiança em recursos humanos, na força, na sabedoria, na habilidade humana. Não faça isso. Agora os versos 18 e 19 do Salmo 33. Como é que ele diz? O verso 16 e 17, para a gente ir dentro do contexto. Nenhum rei se salva pelo tamanho do seu exército, nenhum guerreiro escapa por sua grande força. O cavalo é vã esperança de vitória. Apesar da sua grande força, ele é incapaz de salvar. Aí verso 18 e 19. Mas o Senhor protege quem, irmãos? Quem? Aqueles que o temem. Deus concede vitória a quem? Aqueles que firmam nele a sua esperança. Qualquer coisa que esteja na sua vida, qualquer pessoa que esteja na sua vida no lugar de Deus, é idolatria. Você não está dando a honra que é devida ao Senhor. O salmista nos ensina que quem pode contar com a proteção do Senhor é todo aquele que teme e põe nele a sua esperança. O temor do Senhor, expressão encontrada muitas vezes na Bíblia e a maioria delas no livro de Provérbios. E eu posso iniciar dizendo que o temor do Senhor não é pavor irracional. Temer a Deus não é ter medo de Deus. Como é que surge o temor do Senhor? Pelo conhecimento dele. Temor é respeito, é reverência, que surge naturalmente quando apreciamos e aprendemos os atributos e as qualidades de Deus. Como assim, pastor? Querido, pelo fato de Deus ser santo, justo, poderoso, eterno, criador, juiz de tudo e de todos, e que chegará o dia que toda língua vai se dobrar e todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar. É preciso conservar na vida temor a Deus. Temor. Jesus ensina sobre o temor. E olha o exemplo que ele dá. Lucas capítulo 12, verso 4 e 5. Eu lhes digo, meus amigos, não tenham medo dos que matam o corpo e depois nada mais pode fazer. Eu lhes mostrarei a quem vocês devem temer. Temam aquele que depois de matar o corpo pode lançar no inferno. Sim, eu lhes digo, a esse que é Deus, vocês devem temer. O temor do Senhor traz entendimento. E sabe o que o temor a Deus faz? Nos protege das armadilhas da morte. Não vou trair minha esposa. Em primeiro lugar, não é por causa dela. Em primeiro lugar, por causa de quem? Quem? Jovem, vai casar. Veja se esse varão teme a Deus. Porque a relação dele com Deus vai determinar muita coisa no homem que ele vai ser dentro da sua casa. Pode ter certeza disso. Se não há temor a Deus, se não há respeito a Deus, não vai te respeitar.
Isso é batata. Se converte para querer te conquistar. Fala até em línguas. Oxi. Para conseguir. Mas a gente ora aqui, viu? A gente pede discernimento a Deus. E se precisar botar para correr, eu boto, irmão. Eu boto. Já botei aqui, já botei. Já botei. Se não apareça. O senhor está dizendo que não é para... Estou dizendo como o pastor, não venha. Eu vou estar dizendo, cabra sem vergonha. Eu sou faixa marrom de jiu-jitsu, viu? É melhor saber e não precisar do que precisar. Se a gente precisar, a gente usa. Estou brincando. Mas Jesus ensina que o temor que a gente tem que conservar na vida é a Deus. Sabe o que é que Provérbios 14, 27 diz? O temor do Senhor é fonte de vida e afasta das armadilhas da morte. Provérbios 16, 6. Com amor e fidelidade se faz expiação pelo pecado. E com o temor ao Senhor, olha aí, irmã, o homem evita o mal. É preciso temer a Deus. Teme a Deus, você tem um favor de Deus na sua vida. Ele peleja as tuas pelejas. Ele será inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. É Ele quem peleja as nossas pelejas. A vitória não vem pelo cavalo, a vitória não vem pela força do guerreiro, a vitória está garantida para aquele que teme a Deus. A primeira coisa, não é isso que o salmista diz? A vitória está garantida para aquele que põe a sua esperança no... Aí eu lhe lembro Romanos 15, verso 12 e 13. Isaías também diz: brotará a raiz de Jessé, aquele que se levantará para reinar sobre os gentios, estes porão nele a sua esperança. Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder no Espírito. Estes porão nele a sua esperança. Sua esperança está onde? Nos investimentos que você está fazendo? O que é que te traz paz? Como o fazendeiro lá de Lucas? Alma, bebe, come e folga, porque o que tem para muitos dias. Aí Deus brada do céu: louco, hoje pedirão a tua alma. E o que tu tem preparado vai ficar para quem? Paulo vai dizer a Timóteo: avisa aos ricos deste século que não ponham a sua confiança nas incertezas da riqueza. A Ele seja a glória, a Ele seja o louvor. Tudo é dele, por Ele, para Ele. Irmão, a bênção, a vitória vai chegar na sua vida em nome de Jesus. E quando chegar, eu declaro: você não vai se perder. Quanto mais coisas Deus te confiar, mais você dependerá do Senhor e não das coisas. E para a gente encerrar, a vitória não vem do cavalo, nem da força do guerreiro, nem da espada, nem da lança. A vitória vem do Senhor. Segredo da vida: entronizar Deus na nossa existência, a base de tudo, a razão do nosso viver. Esperar dele e somente dele. E toda a bênção que chegar, dê a ele a honra e a glória. Só os que temem e só os que põem nele a sua esperança. Lembram que no texto tão conhecido de 1 Coríntios capítulo 13, quando Paulo fala sobre o amor, em sua conclusão, com isso eu quero encerrar, ele destaca 3 virtudes. Ele diz: agora permanecem o quê? A fé, a esperança e o maior deles, porém, é o... Paulo afirma seguramente que o que vai permanecer é a fé, a esperança e o amor. Estão essas 3 virtudes profundamente interligadas.
Ninguém pode negar que o amor impulsiona a fé e a esperança. Mas comprovamos aqui também que a esperança surge de quê? De uma fé genuína. Esperança não é pensamento positivo. Deus vai fazer. Deus vai fazer. Deus vai. Ele vai fazer. Senhor, eu oro a tua palavra. Eu te conheço pela tua palavra. Eu não oro com imposição nenhuma. Quem sou eu para determinar alguma coisa para Deus? Como diz lá em Romanos capítulo 13, quem primeiro lhe deu alguma coisa, para que ele tenha que devolver. Deus não deve nada a ninguém. Nada. Absolutamente nada. E nesse texto de 1 Coríntios 13, mais precisamente no verso 8, Paulo afirma que as profecias vão desaparecer. As línguas vão cessar, o conhecimento vai passar. E é exatamente nesse contexto, falando de coisas, realidades e até dons transitórios, que Paulo vai nos ensinar uma verdade maravilhosa. O que permanece é a fé, a esperança e o amor. E a esperança, eu posso lhe dizer que é filha de uma fé genuína. E a fé surge como? A fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Fé, esperança e amor jamais cairão em desuso. Veja como termina, para a gente encerrar, verso 22, 21, 20, 21 e 22, do Salmo 33. Ele repete: a nossa esperança está no Senhor. Ele é o nosso auxílio, Ele é a nossa proteção, nele se alegra o nosso coração, pois confiamos no seu santo nome. Esteja sobre nós o teu amor, Senhor, como está em ti a nossa esperança. Você pode declarar, bem suave, a Ele a glória, diga, só a igreja.